Então, beleza, nós vamos dar início à nossa disciplina, né? Essa é uma apresentação, né, da disciplina para vocês. A gente conversar um pouco, né, sobre a patologia, não sei qual é a noção que vocês têm, ou que vocês imaginam que a gente vai estudar durante essa disciplina. Mas a gente vou passar para vocês alguns slides, né, e mostrar para vocês algumas coisas importantes que a gente deve ter essa noção básica, né? Então, a primeira coisa, o que é a patologia? Né? Se a gente for pegar a palavra patologia, ela vem do grego, onde patos significa doença, tá? E logos é o estudo. Então, se a gente for pegar de uma forma geral, é o estudo da doença. Então, veja que essa é uma definição que se confunde até com a própria definição em que a gente entende até do que é a medicina, não é verdade? Mas, assim, a patologia é uma área da medicina em que estuda as doenças sob o ponto de vista morfológico. O que significa isso? Que a gente estuda as doenças vendo os aspectos macroscópicos, né, das lesões a olho nu e microscópicos, tá? E para a gente estudar as doenças microscopicamente, a gente vai ver que existem vários métodos de estudo, né? A gente tem vários exames que a gente pode abrir mão para que a gente chegue ao diagnóstico, mas não apenas ao diagnóstico. Como nós vamos ver, a área da patologia, ela é bem abrangente. A gente não apenas firma um diagnóstico, mas a gente entende a etiologia, que é a causa, a patogênese, que a gente vai ver logo em seguida. Então, como a gente está falando que a patologia é o estudo da doença, então, assim, para a gente entender o outro lado, ou seja, o lado saudável, né? A saúde, por definição da OMS, é um estado de adaptação ao ambiente físico, psíquico e social, que seria uma saúde subjetiva, onde a pessoa não apresenta sinais de alteração, né, de doença, que seria a saúde mesmo objetiva do ponto de vista do que a gente está vendo de alteração orgânica, tá? Mas não necessariamente há necessidade de uma alteração orgânica, né, para que a gente diga que a pessoa está saudável. A pessoa pode ter um problema, por exemplo, de relacionamento com os outros, né? Um problema social aí de relacionamento. E essa é uma pessoa doente, tá? Não é saudável. De uma forma geral, a patologia ela é dividida em patologia geral e patologia sistêmica ou especial. A disciplina da gente, a gente vai ver a patologia geral. A patologia geral, ela estuda as alterações básicas das células, né, e dos tecidos aos estímulos anormais relacionados à doença. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala, a gente vai ver um tópico na patologia geral, que é inflamação. Então, a gente vai ver o geral da inflamação, né? Nós não vamos, por exemplo, nos deter a inflamação, por exemplo, no pulmão. A gente não vai entrar em detalhes sobre a inflamação no coração, a inflamação em outros órgãos. Por quê? Porque isso seria da patologia sistêmica ou especial, onde a gente pega a noção básica da patologia geral e a gente aplica em órgãos e sistemas, tá bom? Então, assim, na nossa disciplina nós vamos conhecer, tomar conhecimento dos conceitos básicos das alterações das células e tecidos frente aos estímulos. Então, todos aqueles tópicos que eu listei para vocês na nossa programação correspondem a assuntos, né, em que abordam essas alterações básicas da patologia geral. Nós não vamos ter, por exemplo, uma unidade falando só de determinados órgãos e sistemas. Por exemplo, trato ginecológico, urológico, cardiovascular, isso é da patologia sistêmica ou especial. Mas vejam, é o que eu falei para vocês. Vocês estão vendo, estão iniciando o curso e vocês estão, né, vendo várias disciplinas básicas da área de saúde,
né? Isso aqui, se a gente isso aqui não é uma coisa, vamos dizer assim, específica da medicina, esse slide também abrange a área de saúde de uma forma geral, mas vocês vão ter várias disciplinas básicas e depois vocês vão aplicar isso em várias áreas, né? Tem gente da enfermagem que vai fazer, que pode fazer, por exemplo, a parte de gastro, pode fazer UTI, pode fazer, tá em várias áreas da medicina, né? Então, assim, a patologia, ela é uma disciplina que é um link, que é a ligação entre o básico e a aplicação prática na vida profissional de vocês. A patologia é a base, é isso que vai dar realmente todo aquele alicerce necessário para que vocês entendam lá na frente as disciplinas de vocês, né? Na área de saúde, eu sempre digo que aquele que tem uma noção básica da patologia é um profissional diferenciado. Eu não estou puxando aqui sardinha para minha área, não. É porque esse próprio slide mostra isso, né? A patologia, se a gente pegar uma árvore dessa, né? Ou seja, a patologia é o que conecta, né? Aqui a gente tem toda as raízes, né? O que dá a sustentação, mas o que faz, na verdade, a conexão até a gente ter o fruto é a patologia. Tá bom? Então, a patologia é essa disciplina que vai dar para vocês justamente isso, né? É uma formação diferenciada. Então, se a gente for aqui ver, vejam bem, e o que a patologia estuda? A gente, às vezes, quando na própria definição que a gente diz é o estudo das doenças, às vezes se confunde até com a medicina, porque a patologia abrange boa parte aqui do que a medicina estuda, né? A medicina estuda causas, mecanismos das doenças, os aspectos, né, da patologia das lesões, a fisiopatologia, e aí entra na parte propedêutica e de tratamento. Então, essa é a parte médica, né? Mas se a gente for, por exemplo, ver o que a patologia abrange, a patologia não é só aquela disciplina, ou não é só a área da medicina onde o patologista está ali com seu microscópio fazendo diagnóstico, né? Isso é uma das atividades do patologista. Mas mesmo nessa atividade, o patologista não se prende só ao diagnóstico. Vejam bem, na medida que o patologista está vendo um caso, ele está também mencionando ou fazendo menção em seus laudos sobre possíveis causas, entendendo o mecanismo, ou seja, como a partir da causa aquele agente etiológico levou à alteração no tecido para provocar as alterações macroscópicas e microscópicas, que é a patogênese, tá? E também a gente, na medida que a gente entende tudo isso, a gente passa a entender como essas alterações morfológicas, né, tanto do ponto de vista celular ou molecular na célula, pode explicar as alterações funcionais, que seria a fisiopatologia, tá? E a gente também, com esse entendimento, a gente passa a entender também muito do que os pacientes apresentam. Eu vou apresentar um caso para vocês hoje, e vocês vão entender como a gente estuda a patologia, tá? Antigamente, o patologista, e a visão que as pessoas tinham do patologista era uma pessoa que ficava reclusa, uma pessoa que estava no seu laboratório fechado para o mundo. Hoje, o patologista, ele tem um papel fundamental, não apenas no diagnóstico das doenças, mas principalmente através dos seus exames, e aí houve um progresso muito grande ao longo dos anos, né, em termos de tecnologia, do que a gente consegue hoje fazer. Hoje, por exemplo, na área oncológica de câncer, o patologista não apenas faz o diagnóstico, mas passa pelo patologista a decisão de qual o melhor tratamento para aquela paciente, né? O câncer é uma doença heterogênea, por exemplo, se a gente fala de câncer de mama, antigamente a gente achava que o câncer de mama era doença única, e por muito tempo as pacientes eram tratadas todas iguais. Com a evolução, com o progresso, a gente hoje sabe que existem vários tipos de câncer de mama. E quem faz essa distinção
Quem faz essa classificação é o patologista. E para cada tipo de câncer, o patologista faz testes que vai orientar o oncologista e dizer para aquela paciente, ela vai responder melhor se tomar tal medicamento. Então, passa pela decisão do patologista também o tratamento da paciente, tá? Então, pessoal, aqui deu para vocês entenderem mais ou menos o que nós vamos sempre estar falando nas nossas aulas. Sempre a gente vai estar falando de causas, sempre a gente vai estar falando de patogênese, e sempre a gente vai estar falando também das alterações morfológicas, né, microscópicas e macroscópicas, que esses agentes causais causam, né, levam a alterações nos tecidos, né, e células, né. Então, porque essas pausas que eu dou é porque toda vez que eu tenho que admitir uma pessoa, dá uma travada. Então, vamos ver, vocês já passaram pela anatomia. Que órgão é esse aí? Vocês podem falar aí também. Que órgão é esse? Apêndice. Apêndice. Qual a doença do apêndice que vocês conhecem? Apendicite. Apendicite. Vejam bem. Como é que a gente chama, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma pessoa que tem inflamação no estômago, como é que vocês chamam? A pessoa está com a inflamação no estômago, como é o nome que a gente diz? A pessoa está com Gastrite. gastrite. Então, vejam bem, apendicite e gastrite. O que tem em comum nessas duas palavras? O CIT. O it, né? O it no final. Então, a gente vai ver, a gente vai ter a aula só de inflamação, mas o it é o sufixo para inflamação, tá? Então, se a gente for falar, por exemplo, no pulmão, o correto seria pneumonite, né? Mas quando a pessoa fala pneumonia, também tá ok, porque é um processo inflamatório, muitas das vezes associado à infecção, né? A gente vai ver todos esses detalhes lá. Mas voltando aqui para o caso, a gente tem um apêndice aqui, tá? E não é infrequente essa doença do apêndice, que vocês mesmos falaram, que é a apendicite, né? Onde a pessoa que está com apendicite, ela vai para a cirurgia, para a retirada do apêndice. O apêndice, como vocês já estudaram, anatomia e histologia, é um órgão linfóide de defesa, que depois de um certo tempo, não tem mais função nenhuma, só serve para apendicite e possíveis tumores que podem surgir no apêndice, que são menos frequentes, mas que podem surgir. Então, no adulto, praticamente, ele perde a função, né? Então, vejam bem. Aqui a gente tem um apêndice inflamado, que é apêndice. Então, o patologista, ele recebe esse órgão, né? Uma outra coisa é que tudo que é retirado do corpo humano, ele deve ser analisado. Tudo. Não tem aquele negócio de dizer, o paciente está com um sinal aqui no braço, isso aqui é um névus, não precisa examinar. É uma vesícula, não precisa examinar. Não existe isso, tá? Não existe isso. A gente ainda vê, infelizmente, principalmente aqui no interior, a gente vê que às vezes algumas peças não são examinadas, tá? Isso não pode. Todas as peças, todas as biópsias, peças cirúrgicas, elas devem ser examinadas. Mesmo que clinicamente se tem uma hipótese bem forte daquele diagnóstico, mas precisa da confirmação do patologista, tá? Então, a gente recebe com frequência esses apêndices, tá? E vejam bem, quando a gente vai estudar, a gente recebeu essa peça, a primeira coisa que a gente vai, além do diagnóstico, a gente sempre busca causas, né? Ou seja, quais são as causas de uma apendicite? O que causa apendicite? A apendicite, ela ocorre,
O agente causal, ou seja, o mecanismo que leva a isso aí, é uma obstrução da luz do apêndice, né? O intestino, lá na região do cego, ali, válvula ileocecal, e aqui, o intestino aqui tem a comunicação com a luz aqui do apêndice, tá? Então, assim, algo que entra aqui obstrui a luz do apêndice. O que é que pode obstruir a luz do apêndice? A gente está falando de causas agora. Então, o patologista está analisando a etiologia. Então, o que é que pode causar apendicite? Fezes. Entra, às vezes, uma quantidade de fezes que calcifica, fica endurecido, é o que a gente chama de fecalito. E uma vez que esse fecalito obstrui a luz do apêndice, como o apêndice é um órgão glandular, é um órgão linfóide, mas o epitélio glandular secretou. A secreção como produto daquele epitélio vai ficar retido e o apêndice começa a dilatar. E secreção retida é propício para a infecção bacteriana. E aí começa, na luz do apêndice, um processo inflamatório. Então, aqui é uma das causas. Pode também parasitas. Estrongiloide, oxiúrios, às vezes, entram na luz do apêndice, tá? E obstrui a luz do apêndice. E aí leva ao mesmo mecanismo do fecalito, tá? Obstrução, retenção de secreção, e aí colonização bacteriana, e aí você tem um processo inflamatório. Tá? Então, vejam bem, olhem aqui, esse é um apêndice com apendicite, né? A gente vê que a superfície do apêndice está com essas linhazinhas que são vasos dilatados. Vai ver lá na aula de inflamação que quando há um processo inflamatório, uma das alterações que ocorre é na vascularização. Então, os vasos se tornam mais dilatados, né? E por isso a gente vê. Quando, por exemplo, a gente pega uma pancada na pele, a gente percebe, ou um arranhão, alguma coisa, que fica vermelho. Aquela vermelhidão que dá, uma picada de inseto, é porque os vasos ali estão dilatados. E por conta dessa dilatação dos vasos, também há um aumento da temperatura, que é o calor. Então, nós vamos ver isso lá na aula de inflamação, que são os sinais cardinais da inflamação. Mas aqui nesse apêndice, a gente vê que esses vasos estão dilatados, tá? E aqui, lembrando para vocês a histologia do apêndice, né? A gente tem o epitélio glandular, a gente tem a submucosa, a camada muscular, e aqui a serose. Então, vejam bem, o processo inflamatório, quando há obstrução, né, aqui retém secreção na luz, aqui a luz, tá, o que está branco aqui, e começa um processo inflamatório, tá, aqui, mucosa, que vai ganhando a parede do apêndice e chega até a serose. Opa! Quando chega até a serose, muito frequentemente, isso vai refletir macroscopicamente em algumas alterações além desses vasos. A gente começa a perceber aqui na superfície, que é a parte serosa, essa externa aqui, o acúmulo de fibrina. Vou já mostrar para vocês, eu acho que eu tenho um slide mostrando já esse acúmulo de fibrina, né? Que ali é um material com fibrina e células inflamatórias, né, que estão se estendendo na parede até a serose. Então, vejam bem, a gente, estudando esse apêndice, a gente viu as causas, e agora a gente vai entender como, a partir dessas causas, nós vamos ter todas as alterações macroscópicas e microscópicas que nós vamos observar. Eu expliquei que a partir daquelas causas, seja o fecalito, seja, por exemplo, parasitas, a gente tem a obstrução da luz, retenção de secreção, colonização bacteriana e início de um processo inflamatório. Então, eu estou explicando a patogênese. Como, a partir da etiologia, eu tenho todas as alterações que eu vou ver na macroscopia e na microscopia. Tá certo? Então, aqui lembrando para vocês, ó, mucosa, aí vem submucosa aqui embaixo, eu acho que, né,
Aqui a gente tem a serosa, como é um órgão linfóide, a gente tem vários centros germinativos aqui, tá? E aqui, revestindo aqui a parte serosa, a gente tem a superfície peritoneal. Então, vejam bem, daqui dá para a gente entender que, como eu falei que o processo inflamatório vai começar aqui, lá na luz, então ele vai ganhando a parede do apêndice. Então, vocês entendam que quando essa inflamação chega aqui na superfície serosa, que é naquela parte bem externa, é de se entender que nesse momento o paciente vai ter muita queixa à palpação. Tem paciente, por exemplo, que no início do quadro o médico faz aquela manobra que é apertando com força e tirando, e o paciente na descompressão, ele sente uma dor. Então, às vezes, numa fase inicial, ainda isso não está tão evidente. Por quê? Porque a inflamação ainda não atingiu a superfície serosa. Mas a partir do momento em que essa inflamação vai ganhando toda a parede do apêndice, olha ela aqui começando, ó, ulcerou aqui o epitélio, e a inflamação, que aqui é a inflamação aguda, é a célula da inflamação aguda, é o neutrófilo, ela vai ganhando a parede do apêndice e vai até a serosa. Quando atinge a serosa, olhem aqui, pessoal, aparece já a fibrina, né, macroscopicamente para a gente. É um sinal de que essa inflamação aqui, ó, quando a gente faz o corte aqui, a gente vai ver que tem inflamação praticamente transmural, ou seja, em toda a parede. Quando o médico vai fazer a manobra no paciente, esse paciente muitas vezes já vai entrar no consultório mancando, não é? Ou seja, se faz alguma manobra de extensão do membro inferior, né, e fazer extensão e flexão, esse paciente vai sentir dor. Por quê? Porque a serosa do apêndice está comprometida. Então, qualquer movimentação pode estimular essa dor. Então, quando o médico aqui aperta aqui no cóccix direito, na fossa ilíaca aqui, e faz a descompressão, esse paciente sente uma dor muito grande. Isso acontece quando a gente tem essa inflamação transmural. Então, vejam como a gente estuda uma doença, né? Como a gente, na verdade, a visão que o patologista tem, não é só de fazer o diagnóstico de apendicite aguda, a gente faz esse diagnóstico, é isso que a gente vai mandar no nosso relatório. Mas a gente pode também, no nosso relatório, falar das causas, né? E a gente pode, na verdade, entendendo o mecanismo, né, a partir da etiologia, entender até a manifestação clínica do paciente, tá? Então, assim, às vezes, você tá lá no pronto-socorro e tal, e tá acompanhando um médico, e aí, olha só a noção que você tem, né? É diferente, não é só você vê lá o médico fazendo o exame, e aí o paciente reclamando de dor, você que está ali do lado acompanhando também, você está entendendo o que está acontecendo. E essa noção vem do entendimento da patologia, né, da etiopatogenia, onde você entende como, a partir de uma causa, leva às alterações no órgão, e isso reflete em sinais e sintomas do paciente, certo? Deixa eu ver aqui que tem 2 pessoas aqui pedindo para entrar na sala. Eu queria que depois vocês passassem as orientações que eu dei no início, tá? Para os amigos aí, se vocês tiverem algum grupo particular de vocês. Então, para a gente, como eu falei para vocês, existem vários métodos de estudo da patologia, né? Então, tem a biópsia, o histopatológico, que é o exame principal, que é o fragmento do tecido que é retirado, seja uma biópsia pequena ou uma peça cirúrgica, né? Tudo deve ser examinado. É importante vocês, principalmente vocês que vão estar em centro cirúrgico, né, ali junto da cirurgia, que vocês tenham essa noção da patologia também, que é diferencial, tá? Todas as peças cirúrgicas devem ser armazenadas em recipientes adequados, com um tamanho proporcional ao tamanho da peça, e o único líquido a ser colocado dentro é o formol. Nunca esqueçam disso, só o formol. De preferência, o formol numa concentração a 10%, e tamponado, onde o pH dele seja controlado. É o ideal para que a gente não apenas faça o diagnóstico,
mas que a gente também possa fazer outros testes que vão orientar não apenas o diagnóstico, mas o tratamento dos pacientes. A gente ainda hoje recebe de uma forma inadequada peças cirúrgicas. Às vezes são cirurgias muito bonitas, muito bem realizadas, mas a análise completamente prejudicada pelo o inadequado acondicionamento e fixação dessas amostras. E nada adiantou o paciente, com certeza será prejudicado pela impossibilidade da análise do patologista. E daí o papel também de vocês, não apenas do médico, mas de todos aqueles que estão envolvidos no processo da cirurgia, que tenham conhecimento da patologia, que, na verdade, tomem a frente e que, na verdade, tenham esse conhecimento para dizer, olha, só deve ser armazenado utilizando o formol, tá? Então, a biópsia, né, é o estudo do tecido vivo, né, por definição, né, e que pode ser uma peça cirúrgica, uma biópsia pequena, né, a gente vai utilizar isso. Na biópsia, eu vou mostrar já para vocês, existe todo um processamento que a gente faz a partir do momento que a gente recebe, né, passa por uma avaliação macroscópica, olho nu, a gente tira os fragmentos das áreas mais adequadas para fazer a análise microscópica e passa por um processamento que demora mais ou menos 24 horas até a gente ter a confecção da lâmina. Uma outra área também de atuação do patologista é no estudo dos cadáveres, né, nas autópsias, né, o estudo do tecido morto, onde o patologista vai elucidar a causa do óbito. Né? Aí o patologista ele pode tanto estar ligado a serviços de verificação de óbito, tá? Fazendo isso, ou no Instituto Médico Legal. Tá? Não obrigatoriamente no Brasil, o médico legista precisa ser patologista, mas sem dúvida nenhuma, ter uma formação, né, durante toda a residência médica em autópsia faz toda a diferença quando um patologista está inserido no Instituto Médico Legal. Um outro método de estudo na patologia é a citologia, onde a gente não estuda mais o tecido, mas células. E aí é uma área bem ampla, onde a gente pode estudar citologia, por exemplo, cérvico-vaginal, que é a prevenção ginecológica da mulher. A gente pode, por exemplo, fazer análise de líquidos que se acumulam em cavidade já formada do organismo. Por exemplo, um derrame pleural, né, que chamam líquido na pleura. Então, aquele líquido é retirado e a gente vai examinar aquelas células no abdômen também, que a gente vai ver a CIT, né? E também por punções. A gente pode, por exemplo, fazer punção da tireoide, introduzindo uma agulha na mama, aspira, né? E aí faz lâminas e a gente vai estudar células, não tecido, tá? E como técnicas complementares que orientam para o diagnóstico e até mesmo para o tratamento dos pacientes, tem a imunistoquímica e várias técnicas de biologia molecular que o patologista hoje está inserido no seu dia a dia esses exames. Então, aqui para mostrar para vocês, a gente recebe as peças, né? E aí a gente vai, por exemplo, recebe um útero. Então, a gente vai tirar os fragmentos de várias partes do útero para ser examinado. A gente coloca aqui nesses cassetezinhos, fecha, tem uma numeração adequada, vai passar durante 12, 14 horas por esse processador de tecido, onde aqui tem líquidos, né? Tem formol, tem álcool, tem xilol e parafina, onde esse fragmento ele vai sair processado e embebido em parafina. Então, tá aqui a gente fazendo a inclusão, tá o fragmento aqui, né? A gente está colocando aqui no inclusor parafina e agora faz esse blocozinho de parafina. Estão vendo aqui o fragmento, ó, que é esse aqui. Então, a partir da confecção disso, a gente coloca nesse equipamento que se chama micrótomo e a gente vai cortar para tirar fita de parafina, onde vai ter a fita do tecido, que é justamente aqui, ó. Essa fitinha que foi cortada aqui, ó, é a fita do tecido, em que vai ser colocada numa lâmina corada, tá? E até a gente ter a lâmina pronta para análise. E aí a gente tem no microscópio uma visão, por exemplo, como essa, muito bonita, né, de um tecido para ser examinado, certo?
e aí a gente faz o diagnóstico. Essa noção também é importante de saber que, ao receber uma peça ou uma biópsia num laboratório de patologia, há todo um processo de preparação até se ter a lâmina para se fazer o diagnóstico. Muitas pessoas, mesmo da área de saúde, não têm essa noção, e às vezes, quando se faz alguma biópsia, ou tem alguma peça cirúrgica, ainda liga para o laboratório. Dá para ter o resultado ainda hoje, daqui a 3 horas, 4 horas. Por quê? Porque confundem a patologia cirúrgica, que é justamente a nossa área, com patologia clínica, que é análise de sangue, fezes, urina, e acham que, na verdade, o processamento é mais ou menos igual. Bota na máquina e já sai o resultado. Não é bem assim. Tá? Na citologia, como eu falei, a gente vai ver células. Então, por exemplo, aqui é um esfregaço de uma citologia cérvico-vaginal, prevenção ginecológica. Tá? A gente tem aqui células superficiais, intermediárias e o infiltrado inflamatório. A importância desse exame, vocês sabem, para a detecção precoce de alterações pré-malignas, né? Para que, na verdade, seja tomada conduta adequada e se evite, né, a progressão para o câncer do colo uterino. Né? Logicamente que agora, com a vacina do HPV, que o pessoal mais jovem já tem tomado, sem dúvida nenhuma, isso vai ter um impacto marcante no futuro desse exame, nessa avaliação. E aqui uma outra técnica, né, que é o exame imunistoquímico, onde a gente, na verdade, a gente vai utilizar todo um procedimento onde a gente vai pesquisar antígenos que estão localizados ou no núcleo ou superfície da célula, ou citoplasma. Então, a gente já tem anticorpos pré-formados que a gente adquire, que a gente compra, direcionado contra esses antígenos, e a gente faz todo um processo de reação, e nos casos em que o antígeno está presente para o anticorpo que nós estamos colocando, isso vai ter uma cor, né? Como aqui a gente coloca uma substância que vai dar cor a essa reação antígeno-anticorpo. E aqui, por exemplo, é uma paciente com câncer de mama, onde a gente está estudando a presença ou ausência de uma proteína na membrana da célula, ou seja, tudo que corou aqui de marrom é reação antígeno-anticorpo, e isso tem um impacto fundamental para o oncologista dizer assim, opa, essa paciente aqui pode receber um medicamento específico para o seu câncer de mama. Então, faz toda a diferença na abordagem do tratamento, tá certo? Então, essa era mais ou menos digamos assim, uma visão geral que eu queria dar para vocês na manhã de hoje, sobre mais ou menos o que o patologista faz, como é que ele estuda seus casos, né, o que a gente vai ver na disciplina da patologia, uma noção para vocês o que é a patologia, né, muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida, né, e sem dúvida nenhuma a patologia é uma disciplina, é uma área médica encantadora. Tá? Então, só um minutinho. Então, eu vou abrir aqui a pergunta, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Vocês podem agora perguntar para mim, tá bom, pessoal? Até agora tá tudo tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, beleza. Então, a gente vai, eu vou disponibilizar essa aula, tá? Eu aviso para vocês, passo o link do YouTube. Eu acho que vai ser interessante a gente ter isso aí, tá bom? Se inscrevam no canal. E caso tenha alguma outra atividade além das aulas, eu vou colocando lá e vocês vão sendo avisados também que tem isso aí, tá bom? Então, Qual é o nome do canal? eu vou passar para vocês no WhatsApp, tá? Certo. Tá bom? Então, pessoal, bom dia para vocês, bom feriado, se cuidem, se protejam e até a próxima sexta. A próxima sexta eu acho que vai ter feriado porque é Semana Santa, mas a gente vai se falando pelo Zap. Qualquer coisa, eu tô por aqui, eu não tenho um problema em antecipar não, tá? Mas aí vai depender de vocês também, tá bom? Tá certo, professor. Bom dia igualmente, viu? Bom dia. Bom dia. Bom dia.